Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o perdão. Que essa mensagem tem o título: O perdão, o passaporte para o céu. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos irmãos, quantos crentes vão ficar barrados na porta do céu? Não entrarão nos portões celestiais só por causa de um motivo: perdão. Não libera perdão. E aqui foi palavra de Jesus Cristo quando ele acabou de ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso. Aí mais abaixo ele dá esse exemplo, que o perdão é uma coisa essencial para entrar no reino do céu. Quantas pessoas, quantos irmãos não falam um com o outro mais? Por coisas banais, coisas pequenas, deixa de falar. E às vezes esse problema está sendo a tua ferida. Você não perdoa o seu próximo. E isso está te trazendo sofrimento na tua alma. Isso é como um câncer que vai comendo o teu espírito. Você não tem paz, não tem força, porque você não perdoa aquele que te ofendeu. O orgulho tem dominado o ser humano. E Jesus está aqui alertando aos discípulos. Jesus está alertando aqui: olha, se vocês não perdoar as ofensas dos homens, se você não perdoar aos homens nas suas ofensas, homens, está falando de homem e mulher, generalizado, tanto o homem como a mulher. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que abriu uma ferida dentro de você, que traiu você, que fez algo horrível e você não consegue perdoar, por mais que você é crente, por mais que você busque, por mais que você ore, mas você não consegue perdoar. Você deve perdoar, é o seu dever perdoar aquele que te ofendeu. E se eu não perdoar? No 15 está dizendo, Mateus 6,15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Agora, queridos irmãos, imagina você, irmão e irmã que está ouvindo esse áudio. Imagina você pregar, louvar, evangelizar, ganhar bastante alma, subir monte, descer monte, fazer campanhas de oração, fazer cultos e cultos. E quando você chegar nos portões celestiais, o anjo não deixa você entrar nos céus. Mas o que eu fiz? Eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu falei de Jesus para toda a gente, eu ganhei muitas pessoas. Você esqueceu de perdoar o teu próximo.
Você não liberou perdão quando alguém te ofendeu. E uma das orações que Jesus nos ensinou ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus está falando aqui para perdoar. Para você ser perdoado, você tem que perdoar, meu irmão, minha irmã, senão é em vão o que você está fazendo no reino, é em vão. Tudo isso que você está pregando, orando, cantando, jejuando, fazendo de tudo, mas se você não liberar o perdão, é embarreirado lá no céu. Deus não deixa você entrar. É isso que acontece com muita gente. Mateus 18, 21 e 22. Pedro faz uma pergunta para Jesus então. Então Pedro aproximou-se dele e disse-lhe: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha a pergunta de Pedro. Até 7 vezes? Aí Jesus disse assim. Jesus disse-lhe: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Por dia você tem que perdoar. Por dia. 70 vezes 7 por dia. Outro dia, perdoar 490 vezes. Ou seja, todo tempo você tem que perdoar o teu próximo, para que não venha a ira de Deus sobre a tua vida. Para que quando você chegar no céu, quando você acordar e estiver diante de um trono, não queira ouvir do Senhor dizer: nunca vos conheci, por causa do perdão. É triste muitos crentes hoje que carregam ódio com o seu irmão, tomam santa ceia, pregam, fala de Jesus, mas não libera perdão. Não, eu não perdoo. Eu não perdoo. Se ele me bateu, eu também bato nele. Comigo é assim. Eu não perdoo. Se não me perdoou, eu também não perdoo. Eu não levo desaforo para casa. É evidência que você nunca se converteu a Cristo. Você nunca ouviu falar do Espírito Santo. Você não se converteu. Paulo, ele diz na segunda carta de Timóteo 12:15: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo estava sendo rejeitado, Paulo estava sendo odiado, perseguido pelos outros, sendo odiado pelos irmãos da igreja, e quer dizer assim: vocês não me amam? Não tem problema, eu amo vocês. Eu amo vocês independente se vocês me amam ou não. É evidência da conversão de Paulo, da salvação, eram assim. Se uma pessoa não perdoa o outro, é evidência que ele nunca se converteu a Cristo. Se uma pessoa carrega ódio em seu coração, nunca desceu à casa do olheiro, apenas tomou um banho no batismo, um banho de rio, um banho de piscina, se batizando,
Mas quando desceu as águas, voltou o homem velho de novo. Não houve arrependimento de pecado. Não houve uma verdadeira conversão. Não houve arrependimento. São crentes iracundos, que carregam ira, que carregam o ódio dentro das suas veias e quer pregar o evangelho conforme as suas vontades, usar o braço para converter alguém. E não é assim. Se você não perdoar a sua cunhada, se você não perdoar o seu irmão, ou o seu primo, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, ou o seu irmão de igreja, se você não perdoar ele agora, que enquanto você está com vida, é impossível você entrar no reino de Deus. É impossível, porque o próprio Jesus disse: também o meu Pai, o Pai Celestial, não perdoará as vossas ofensas. Perdoai aqueles que te ofendeu. É difícil? É doloroso? Mas para que você tenha uma vida no reino de Deus, é necessário o perdão. 490 vezes para você perdoar durante o dia. Foi Jesus que disse isso. Foi Ele. Não foi mais ninguém. E se você não perdoar Ele, o seu próximo, é impossível adquirir o reino de Deus. É impossível, impossível. Por quê? Ele diz assim, olha o que Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que estás no céu. Tem que haver o perdão. É perca de tempo você carregar a Bíblia, a harpa na sua mão, cantar lá bonito, pregar, dar testemunho, dizer que é crente e não perdoar o teu próximo. Você, meu irmão, está perdendo tempo. Você está cavando a sua própria cova para descer ao abismo do inferno. O crente tem que aprender a lidar, que quando ele vem pelo evangelho, tem que aprender a deixar toda a malícia do mundo lá nas águas. Quando você se batizou, toda a imundícia que você teve, que você carregava, tem que abafar lá nas águas do batismo. Nasceu um novo homem, uma nova mulher. A sua raiva, o seu ódio. Hoje você tem que aprender a ter mansidão, amor, paz, gozo. O crente não pode ser igual ao mundo. Hoje não há diferença mais. Quem é verdadeiro e quem são os falsos. Quem é crente e quem é mundano. Ah, pastor, mas as roupas não influenciam nada. A roupa, sim, diz quem você é. Você já ouviu falar a primeira impressão? A primeira impressão num crente é as suas vestimentas. Se ele está fazendo algo errado, é com ele e Deus. Mas o crente tem que aprender a se vestir. Tem que aprender a falar, a se comportar como um cristão. Se você pensa dessa forma, você nunca se converteu. Precisa conhecer o evangelho da graça.
Você precisa perdoar a sua esposa, a esposa perdoar o seu marido, para que não fique nesse mundo perdido, para não passar a vida inteira dentro da igreja, e aí sim, ouvindo o Senhor falar, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Imagina você passar 30, 40, 50 anos na igreja e quando morrer, ouvir isso do Senhor, porque não perdoa. O perdão é o passaporte para entrar no céu. O perdão é o caminho só de ida ao céu. É duro perdoar, é difícil. Você tem que encontrar esse lado, perdoar, liberar o perdão para aquele que te odiou, para aquele que fez mal, falou mentira contra você, te caluniou, levantou falso testemunho. É necessário, porque Deus perdoou você, meu irmão. A Bíblia diz que nós estávamos condenados e Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, nos trouxe a vida. E por que você não perdoa o teu próximo? É perca de tempo viver uma vida inteira sem perdoar. Quantos crentes estão assim na igreja? Quantos crentes estão assim? Então, meu querido, que está ouvindo esse áudio, vai até o seu irmão, a sua irmã, e peça perdão. Até a tua oferta, quando você for ofertar, você deve deixar a sua oferta num canto e ir até aquele irmão ou aquela irmã, pedir perdão a ele e pegar a sua oferta e ofertar na casa de Deus. E qual é a sua melhor oferta? O seu louvor, a sua oração é oferta, o seu testemunho é oferta, a sua vida é uma vida de sacrifício, de oferta a Deus. Mas Ele só pode pegar a sua oferta se você tiver o coração limpo. Perdão. Perdoe. Perdoe esse homem que te traiu. Perdoe essa mulher que te traiu. Hoje você tem o Espírito Santo sobre você. Hoje você está no tempo da graça, favor imerecido. Sabe o que é isso? Você, quando pecou, você deveria estar indo para o inferno. Você era condenado ao inferno. Deus foi e te trouxe para a salvação, para o céu. Você não merecia o céu, mas Ele te trouxe para o céu. Porque foi a graça, favor imerecido. Então é necessário, meu irmão, você perdoar. Perdoe. O Espírito Santo está sobre você. Por exemplo, nós somos comparados com uma noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. Quantas vezes a noiva pecou contra o noivo? E qual foi? O que o noivo fez? Perdoou. Perdoe também. O retrato da igreja é perdoar. O retrato da igreja hoje é ser como Cristo, o noivo, e Ele perdoou a noiva todos os instantes. Todo instante o noivo perdoa, o noivo perdoa a noiva. Somos a igreja, nós somos a noiva, comparado como noiva, e Ele é comparado como noivo, e nós traímos Ele
cada milésimo de segundo. Pecamos por pensamento, pecamos por atitude, pecamos por palavra, nós pecamos a todos os instantes, e o noivo vem todo instante a perdoar. Perdoa, o noivo perdoa aquele ladrão na cruz do Calvário, no seu último momento. O que Jesus disse para ele? O que Jesus disse? Perdoa o Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão estava morrendo na cruz, o Senhor perdoou ele, salvou ele na hora. E por que você não perdoa? Larga esse rancor, essa raiva contra o teu próximo. Perdoe. Deus te abençoe para que você possa entrar naquele lugar celestial, cantando junto com os anjos, vestido de branco e abraçando o Rei Jesus Cristo. Tudo isso depende do teu perdão. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.